Obrigado a todos pela presença. Então, vou deixar agora a palavra com a presidente Elaine para dar o prosseguimento. Eu quero dar boa noite a todos. Olha aí, chegou o garoto. Pega o microfone do pai. Eu quero dar boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião ordinária do Conseg 31, de 9/2/22. Essas formalidades são necessárias porque a nossa reunião tem uma oficialidade. O Conseg de Coqueiros é uma instituição da sociedade, organização da sociedade civil, né? Mas nós que apoiamos uma ação da Secretaria de Segurança, e que, evidentemente, é ligada a uma ação do Ministério de Segurança. Então, nós temos que dar todo esse caráter oficial e o que acontecer aqui nós faremos em ato. Nós reportamos à Secretaria de Segurança, através da GASC, as nossas reuniões, né? Eu quero agradecer também, ao mesmo tempo que cumprimento, eu agradeço à diretoria do Conseg 31, parceira, né, parceiraça nossa, e que é uma equipe que trabalha junto e fundamental nessa gestão integrada, porque eu sou apenas a pessoa que está, digamos assim, como presidente, mas nós somos um grupo gestor. Onde vai um, vai todos, onde está um, estão todos. Eu acho que é aí que está essa força grande do nosso grupo, do Conseg 31, porque a gente consegue passar para todo o pessoal, né, essa ação única e unida de pessoas, né? Eu quero dar boas-vindas e desde já agradecendo, né, Arthur Orsteto, você foi assim, Arthur, Ana Deste, Léo de Paula e Jorge Pazin, que aceitaram esse grande desafio de nós podermos iniciar esse trabalho conceitual, e não deixa de ser um trabalho de formação, né, de um grupo, de uma sociedade, para que entenda que o que é mobilidade ativa e o que é necessário para que nós possamos construir esse processo todo de você poder, mesmo que seja a mínima caminhada, você afasta com alegria, segurança, sem medo de cair, sem medo de tropeçar, dando alginha para as pessoas. E hoje, eu acho que o dia hoje é especial, porque ontem as aulas retomaram. Que maravilha a gente ver essa criança. As ruas mudou completamente. Um monte de crianças falando, jovens se encontrando, aumentou o número de bicicletas na rua, aumentou o número de pessoas, é sensível de ontem para cá. Quem passar em qualquer vê. Então, eu acho que nós, assim, toda a energia do universo, os anjos que nos protegem, combinaram para que nós combinaram conosco esse encontro hoje, porque esse encontro, você pede para alguém que está com o microfone ligado, desligar, por gentileza, que esse encontro, ele acontecesse exatamente em função de uma discussão que começou no nosso canal de discussão. Então, há uma sincronicidade entre todos nós aqui da região. O que nós queremos? O bem de todos, né? Então, eu quero agradecer a vocês que estão empenhados. Por que nós damos um destaque? Todos são importantes. Mas saber que uma universidade está conosco nesse processo, gente, isso tem um valor imenso, porque nós somos parceiros da UDESC, a UDESC é nosso parceiro. E nós temos tanta coisa a fazer aí, né? Vamos lá, professor Pazin, vamos botar esse povo conosco, colaborando aí com o secretário Cauã, né? Que agora mudou de nome. Mas eu acho que nós temos que aprender a fazer isso. Ok, então, com a palavra o professor Pazin, depois a Ana Maria, depois o Lucas e depois o Arthur. Ok? Estão me ouvindo? Afirmativo. E a apresentação? Dá para você... Consegue ver? Estamos vendo. Sim? Bom, eu não vou fazer uma apresentação de forma científica, nada, mas vou mostrar algumas coisas importantes que a gente pode começar a pensar o nosso bairro de Coqueiros, ou a região, né? E aqui eu estou mostrando várias fotos, né, que ilustram um pouco do nosso bairro, né, e até a transformação que ele foi tendo ao longo do tempo, né. E falando quando a gente fala em mobilidade ativa, o que é uma mobilidade ativa?
são formas de se deslocar que você usa o seu corpo, né? Que você não vai com carro, nem com a moto, nem com ônibus, né? Mas você pode ir a pé, de bicicleta, enfim, é uma forma de mobilidade ativa, porque você passa a fazer um esforço físico, mínimo que seja, para poder se deslocar. Professor, Oi. desculpe interrompê-lo. Você se apresenta, por favor, para a comunidade. Desculpa. Bom, primeiro, a gente fica, mesmo sendo um encontro assim mais informal, a gente sempre fica, às vezes, falha nesse sentido. Desculpa, eu não apresentei. Eu sou Boris Pazin, estou diretor do Centro de Ciências da Saúde da UDESC, né, o Cefid, né? Queria cumprimentar aqui a nossa diretora de extensão, a Suzana Matheus Pereira, que eu vi que ela entrou também, e ela é bastante ativa dentro desse grupo, né? E eu entrei nesse grupo na última reunião, naquele encontro festivo, né? E que eu substituí a Suzana, tá? Então, felizmente, isso aconteceu. E eu sou professor do Cefid UDESC e estou diretor-geral até junho desse ano. Né? Então, mas eu tenho interesse em continuar participando, independente de eu só atuar como professor, né? E o interesse é mútuo. Tá bom? Muito obrigado pelo acolhimento e eu espero contribuir com alguma coisa aqui com vocês, né? Vamos lá. Vocês me ouvem e conseguem ver o que eu estou passando? Perfeitamente, tranquilo. Bom, pensando a cidade e o bairro, né, Coqueiros, o que nós costumamos estudar na minha linha de pesquisa, né, como que a gente pode formar uma cidade mais ativa, que as pessoas se movimentem mais, que elas se desloquem por meio de caminhada, de bicicleta e assim por diante. Todas essas temáticas que envolvem, de alguma forma, o estilo de vida, o comportamento, né? E, ao mesmo tempo, como que a cidade, como as características do ambiente urbano construído ou natural podem influenciar. Por isso aqui um estudo nosso que a gente mostra o efeito da beira-mar continental aqui próximo, né? No tempo de lazer de atividade física em adultos, né? Então, um estudo que a gente fez no nosso doutorado, publicou nessa revista, ele mostra o quê? Só para a gente ser bastante objetivo. Ele mostra, assim, como que essa mudança que vocês estão vendo, antiga, onde é a beira-mar continental hoje, né? Quanto que essa mudança, né? Ela impacta no comportamento das pessoas dessas regiões todas aqui, né? E aqui está a beira-mar continental hoje, né, com uma calçada larga para caminhar, com uma ciclovia para correr ou para pedalar, né? E o que mostrou o que esse estudo acabou mostrando, sendo bem para vocês entenderem como a gente pode trabalhar essas questões para entender nosso bairro, para promover um bairro mais ativo, que as pessoas tenham mais segurança e assim por diante. Então, nesse estudo, as mudanças nesse ambiente, que antes era uma praia e não tinha uma orla para caminhar e tal, o aumento de tempo de caminhada corrido ciclismo de 14 minutos por semana para 32 minutos por semana, em média. Esse foi apenas uma das conclusões, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que qualquer modificação de maior ou menor monta num bairro, né? Ele pode impactar no comportamento das pessoas. As pessoas podem ser mais ou menos ativas em função de modificações no bairro. Vamos dar um exemplo, o bairro Coqueiros. A partir da implantação do Parque de Coqueiros, né, que já vai, eu acho, para mais de 20 anos, né, certamente, não foi feito um estudo, mas certamente impactou positivamente no comportamento das pessoas no bairro, né? E trouxe também uma valorização do bairro em função de pessoas que gostam de uma vida mais ativa, às vezes procurar morar próximo ou no bairro de Coqueiros, né? Então, a gente estuda esse tipo de modificação, né? E como isso pode impactar
no bairro. Eu vou trazer aqui uma ilustração importante, né? Porque que a importância de sermos ativos, né? A gente está falando em mobilidade ativa, a gente está falando de atividade física, em exercício, né? E aqui tem uma frase bem interessante: caminhar é a primeira coisa que um bebê deseja fazer e a última coisa a qual uma pessoa deseja renunciar. Então, a gente é da nossa natureza sermos mais ativos, né? E nos deslocarmos, e isso nos faz muito bem, né? E caminhar é tão natural como respirar. Então, esse é só um exemplo de uma atividade que a gente faz, né? A gente também gosta de pedalar, a gente também gosta de correr e fazer outras atividades. E outro estudo aqui que eu queria ilustrar para vocês, que é um estudo do EPI Floripa, que é um estudo longitudinal da UFSC, que ele mostra, por exemplo, onde tem presença de áreas verdes, parques ou praças, as pessoas elas têm uma mudança positiva de comportamento, elas são mais ativas, porque esses ambientes atraem, eles são atrativos, e as pessoas gostam de estar em local mais atrativo, né? Outro resultado desse estudo, né, é, por exemplo, que quando as pessoas percebem que é seguro andar à noite no bairro, você tem uma mudança média de minutos por semana positiva, né? Ao contrário, quando elas percebem insegurança, ou não se sentem seguras, elas tendem a estar associado com ser menos ativo, caminhar menos. Então, eu não vou me estender muito nessas questões, mas eu vou botar algumas questões relevantes para uma comunidade mais ativa, né? Muitos estudos científicos mostram, por exemplo, que a sensação de segurança ela é um fator que influencia positivamente em uma comunidade mais ativa. É claro que essa sensação de segurança ela é individual e depende de muitos fatores relacionados a como você viveu a vida toda e qual a realidade, o contexto que você viveu. Você pode ter vindo de um contexto muito mais violento e achar um determinado local que você mora agora tranquilo, perto da experiência anterior. Presença de pessoas fazendo exercício, pedalando, correndo, caminhando. Por exemplo, o fato de ter muita gente caminhando nas ruas de Coqueiros ou no parque, nas calçadas, traz uma sensação maior de segurança, né? E estimula as pessoas a participarem também, né? A companhia de amigos familiares, ter calçadas largas e seguras, sem buracos ou grandes degraus, né? Isso também estimula que as pessoas sejam mais ativas. Então, se a gente quer uma comunidade ativa, você tem que ter a estrutura do bairro favorável a que as pessoas sejam ativas. E eu coloquei na última reunião também a questão da cidade amiga do idoso, né? Então, usar sempre como critério de segurança que um idoso, né, possa se deslocar, possa mudar de calçada, possa atravessar a rua e possa caminhar numa calçada muito segura e sem buracos ou degraus. Também uma boa iluminação é um fator importante que as pessoas se sentem mais seguras para se movimentarem, se moverem em locais à noite, obviamente, né? A presença de faixas de pedestres também estão associadas a as pessoas ter um senso de segurança ou de sentir mais seguras quanto à integridade física também. Um trânsito mais leve, com o controle de velocidade, ele também gera menos tensão, preocupação das pessoas e ele também estimula, principalmente, que as pessoas compartilhem essas vias, os ciclistas, principalmente, né? E aí, para a gente finalizar, né, eu tenho um documento da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que eu entendo com uma boa perspectiva do grupo temático, né, da gente poder conhecer esse documento, que se chama Agenda Convergente, Mobilidade Sustentável e Saúde, né?
Então, eles têm muitos documentos e foi uma organização da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, eles conseguiram trazer muitas informações quando se fala, por exemplo, em agenda convergente, mobilidade sustentável e saúde. Então, traz todos esses elementos que eu coloquei para serem discutidos, né? E essa agenda convergente ela é desenvolvida por essas organizações que eu acabei de citar, e eles propõem que várias agendas devam convergir para promover a mobilidade ativa e a atividade física. A saúde, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, os órgãos que gerenciam a saúde e a segurança pública, órgãos de planejamento urbano, de educação e etc., né? Então, essa agenda ela acaba convergindo essas várias pastas, nessas várias áreas, e vendo pontos de intersecção entre eles. Isso traz muito benefício. Em geral, as soluções para a promoção da atividade física no contexto da agenda convergente passam principalmente pela intervenção no desenho, na execução, na melhoria de calçadas, praças, parques e vias cicláveis, tornando-as mais acessíveis, seguras, confortáveis e atrativas. Se você for falar em acessível, você pensa em planejamento urbano. Se você for falar em seguras, você pensa em iluminação, em planejamento urbano, em segurança, né? Se você for falar em conforto, atratividade, né? O que torna mais atrativo a natureza, um lugar bonito, tudo isso é importante. Outra coisa dessa agenda convergente é que, na medida que indivíduos optam por deslocamentos ativos, além do efeito positivo sobre a sua saúde física e mental, os benefícios serão alcançados com redução de emissões de poluentes sonoros e no ar. Então, assim, a gente pensa que só quem vai fazer mobilidade ativa vai se beneficiar? Não. O restante da comunidade também se beneficia, porque vai ter menos movimento do automóvel, vai ter menos barulho e as pessoas, enfim, vão ter benefícios nesse sentido. Obviamente que essas coisas vão se somando ao longo do tempo, né? A gente não espera que alguma coisa mágica aconteça, né? Outra questão da agenda convergente é as políticas públicas, né, centradas nos deslocamentos ativos, eles são investimento de médio e longo prazo, cuja racionalidade econômica possui dupla eficácia. Seus efeitos incidem tanto na mobilidade urbana quanto na saúde coletiva. Então, por isso que ela se interrelaciona, né? E aí é só isso, eu não quero me alongar demais também. Estou aberto aqui para perguntas, só quis mostrar mais ou menos o universo que a gente trabalha, né? E com isso a gente consegue compreender um pouquinho o mundo que a gente vive, né? E só para finalizar, eu mostrei uma modificação muito grande do ambiente, como a beira-mar, e o que pode modificar em coqueiros, por exemplo. Você pode ter algumas modificações que não sejam de grande monta, mas que têm impacto, né? Por exemplo, você tem um padrão de calçadas que seja muito de ótima qualidade, com o tempo ela vai impactar também, né? Você ter melhorado as vias, enfim, ter segurança para as pessoas caminharem ou pedalarem, com o tempo ela acaba impactando na saúde ou no comportamento das pessoas. Muito obrigado. Na sequência agora ficou a Ana, né? E depois esqueci o nome do parque ali, Léo. A Márcia? Quem? A Márcia, acho que tinha levantado a mão. Não, então, vai ficar para depois. Márcia. Então, mas a pergunta será para depois da exposição. Ana, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, professora Ana Destre. Trabalho com a questão da bicicleta, né, nas escolas. Depois da exposição do Joris, assim, eu fiquei bem mais tranquila, porque ele já deu uma introdução bem legal, né? E eu vim mais comentar sobre o que é pedalar nessa cidade, né? O que é andar nessa cidade e o que a gente presencia as pessoas com acessibilidade reduzida, né? A mobilidade reduzida.
nesse movimento todo da mobilidade ativa. Então, eu trago essa bandeira de acessibilidade para todos, né? Todas e todos, enfim. E a gente traz essa questão da cidade mais tranquila, mais segura. Quando o Joris traz a fala de conhecendo a cidade, a gente conhece bem a cidade quando a gente caminha, quando a gente pedala, quando a gente sai do carro, né? Quando a gente sai do automóvel. Eu não sou contra automóvel, não sou contra motorizados, não. Ele tem a sua serventia, ele tem o seu propósito, né? Mas nós precisamos ver que ele está tomando os espaços onde antes eram mais pessoas que caminhavam, né? E que pedalavam. Então, ele veio depois disso, né? E ele veio com uma força tão grande que ele tomou conta das ruas, né? Então, hoje, as pessoas dizem, mas sai da rua, que é a rua do automóvel. Não, a rua é de todo mundo. Então, os automóveis começaram a tomar esses espaços, mas em função comercial, enfim, ver a questão econômica, tudo isso que envolve, né? Quando tem um buraco na rua onde passam os motorizados, se reclamam, logo o buraco é tapado, né? Tampado, enfim. E quando tem buraco na calçada, vai reclamar para onde, né? A gente não sabe mais. Mas deixa aí, é assim mesmo, então o buraco está ali e a gente só pula, salta o buraco e transpassa o buraco e assim vai. E quando a gente pedala, o buraco ele vai sempre para o canto da rua, né? Então, assim, a bicicleta tem que andar no cantinho da rua. A bicicleta não, ela tem que andar no meio da rua. Porque se ela for para o cantinho da rua, o que é que sobra no cantinho da rua? Bueiros, boca de lobo, asfalto, camada de asfalto mais alta e mais baixa, onde a bicicleta pode cair naquela canaleta, meio fio alto. Então, a bicicleta, o ciclista, a pessoa, o ser pedalante, ele vai para aquele cantinho e ele pode sofrer um acidente e cair no meio da rua, onde pode ser atropelado também. Enfim, tem N coisas que acontecem. E quando a gente fala das pessoas que são cadeirantes, né, a coisa piora. Enfim, eu não sou cadeirante, mas eu não posso deixar de lutar pelos cadeirantes, né? Quando a gente pede assim, que ponham uma lombofaixa, eu não estou pedindo só para os pedestres passarem, né? Para as pessoas passarem a rua, atravessarem a rua. Eu estou pedindo isso para trazer o cadeirante, para que o cadeirante ele consiga passar com a sua cadeira de rodas, ou uma pessoa com mobilidade reduzida, ele consiga passar a rua da calçada a outra calçada sem precisar entrar nos aclives e declives que nós vimos muitas vezes, né? E quando a gente traz essa fala da lombofaixa, ela também reduz a velocidade naquele espaço, naquela região. E tudo isso deixa a cidade mais tranquila, mais silenciosa, mais segura para todas as pessoas. Eu sempre trago a fala das crianças para isso, né, para esse movimento. Eu venho com a fala das crianças para esse movimento, porque as crianças, elas estão sofrendo muito com isso, né, esse número exacerbado de automóveis soltando CO2, enfim, o tempo inteiro. Principalmente as crianças em carrinho, né, em carrinhos de bebê. Ou então as crianças muito pequenas, porque as crianças muito pequenas, elas ficam quase no nível da saída do CO2 ali, do cano de descarga. Então, elas aspiram todo aquele gás venenoso, e o adulto está lá mais para cima, ele não aspira, mas a criança que está mais embaixo, vem logo na criança, e as pessoas não percebem isso, né? Então, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente quer reduzir o número de automóveis, de motorizados nesses espaços. Quanto menos automóveis, menos motorizados estiverem nesse espaço, nós vamos trazer essa cidade um pouco mais limpa, um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, um pouco mais gostosa de viver, né? E a segurança vem com tudo isso também. Então, os semáforos,
acredito que eles estejam um pouquinho desregulados, porque eles deveriam estar regulados para o pedestre passar, e não para os automóveis. Então, eles deixam um tempo muito amplo para os automóveis, enquanto ficam com um tempo muito reduzido para os pedestres, os cadeirantes, enfim, as crianças, né? Porque elas têm as perninhas curtas. E aqui na Max de Souza, a gente tem esse problema muito sério com os semáforos. Nós estamos muito preocupados com os semáforos, eles estão sempre quebrando, né? Chove, quebra. Falta luz em algum lugar, quebra. Então, assim, sempre está no pisca, sempre está nesse movimento e ninguém liga. Então, eu tenho que incomodar a Sibila. Sibila, por favor, fale com alguém que veja essa questão do semáforo aqui na Marques de Souza, porque é bem complicado. Agora, eu não sei porque eu fiquei um mês fora, eu não sei como é que está agora, mas voltando, agora eu vou começar a perceber de novo esse semáforo, né? Porque os semáforos, eles estão voltados somente para os automóveis, né? Então, eles precisam ficar voltados para as pessoas que caminham ali, né? Que atravessam a rua. As pessoas que têm um pouco de mobilidade reduzida, elas precisam de mais tempo. E nessa região, tem muitas pessoas com mobilidade reduzida, né? E tem muitas crianças que atravessam ali, né? Principalmente no pico da hora da escola ali. Então, e a gente precisava ali de uma lombofaixa, e a gente não tem uma lombofaixa. Então, é tudo muito complicado trazer para Max de Souza, né? Já conversamos com o secretário, e ele prometeu que, né? Não, a próxima vai ser na Max de Souza. E a gente está vendo que a próxima a Max de Souza é sempre jogada lá para trás, porque houve uma ciclovia, ou melhor, fizeram uma ciclofaixa até antes ali do Trintão, que poderia ser prolongada até o Parque de Coqueiros, porque na Max de Souza não pode estacionar de jeito nenhum, então tem 4 pistas ali, super limpas, e que poderiam estar fazendo, mas não, existe sempre uma tentativa, e essa tentativa sempre é falha, né? É sempre negada para as pessoas que pedalam na Max de Souza, para as pessoas que caminham na Max de Souza, para as pessoas que andam pela Max de Souza. Então, a gente precisa muito dessa ciclofaixa, ciclovia. A ciclorrota não adianta. Por que a ciclorrota? Quer dizer, ela adianta, mas não adianta muito. Mas a ciclorrota, a Max de Souza, ela está 60 km por hora. E a pessoa que está começando a pedalar, está começando, né, a andar de bicicleta nessa região, e ela vem lá do Abrão pela ciclofaixa, quando ela chega ali no Trintão, ela já vai para a calçada. E aí as pessoas reclamam, vai pedalar na rua, mas a pessoa, ela está insegura e ela precisa pedalar na calçada. Então, assim, aí a pessoa que anda de bicicleta, ela não sabe mais que lado que ela vai. Porque se ela vai na calçada para pedestre, e se ela vai na via, a via está 60 km por hora. Então, a máxima, né? Mas isso, aqui na Max de Souza, parece que é a mínima, porque 60 km por hora ali tá muito lá para trás, né? Então, eles estão passando a mais de 60 km por hora há muito tempo. Então, isso é um risco que a pessoa que pedala, ela fica com medo, ela fica insegura. Então, ela vai para a calçada, né? E daí, onde é que ela sai da calçada? Só onde tem, novamente, a ciclofaixa, que é lá na frente, é lá no Parque de Coqueiros. Daí ela entra e aí surgiu a ciclofaixa. Por isso que, quando as pessoas, né, os gestores, pensarem nas ciclofaixas, nas lombofaixas, nas ciclovias, consultem as pessoas que pedalam, ou então pedalem pelas vias para ver se realmente é necessário ou não uma ciclovia ou uma ciclofaixa, né? Porque assim é que a gente sente a cidade, trazendo essa fala lá do Joris. A gente só sente a cidade se a gente caminhar, pedalar e andar por ela, e não dentro do carro, como eu já falei no início. Então, eu trago essa bandeira para que a gente faça esse movimento de trazer a ciclovia, a ciclofaixa para Max de Souza, porque interliga tudo daí.
Aí fica interligado e vai ficar todo mundo muito feliz, porque às vezes a pessoa que pedala, ela vem até pela contramão, porque tem uma ciclofaixa que ela só indica uma rota. E daí, quando ela chega lá na curva do IFSC, para onde que a pessoa vai? Ela vai ter que atravessar tudo aquilo ali para ir pela mão, mas só que ela é insegura porque é uma saída de ponte lá do outro lado, vindo em direção ao Bom Abrigo. Então, é bem complicado para quem pedala. Então, as pessoas que, sabe, secretária, as pessoas que planejarem, que pensarem nas ciclovias, nas ciclofaixas, elas precisam pedalar por essas vias e não pedalar na ciclovia de domingo que é fechada, né? Ela precisa pedalar de segunda a sábado, porque segunda a sábado é que é o número maior de pessoas que estão pedalando ali. Parece que não, mas depois que abriram a ponte, né, para os ciclistas, aumentou o número de pedestres, de ciclistas, e aumentou também o número de pedestres passando pela ponte. Então, isso vai reduzindo o número de automóveis, de motores, de motorizados na cidade. E diminuindo isso, diminui as filas, diminui a poluição, diminui o barulho, enfim, diminui um monte de coisa. Tem pessoas saindo de casa com medo, vão de carro até a padaria, que é 50 a 60 metros de casa, ou então levam seu filho de carro, que é a 100 metros de casa, sabe? Então, é desnecessário isso. Como é que a gente trata isso? Trazendo a mobilidade ativa para esses espaços. E é isso que a gente sempre luta, sempre fala e sempre bate na mesma tecla, né? A gente precisa disso. Por isso que o Bicicleta na Escola, ele está nas escolas, para apurar o senso crítico das crianças quanto à mobilidade ativa para o que está posto, para que elas sejam críticas mesmo, né? Para que elas vejam que o que está posto não é o que a gente quer, né? Então, assim, não é o que para uma cidade segura, não é uma cidade, não é um espaço para os passantes, para os pedalantes, né? Em si, essa cidade que está colocada aí para a gente, e tem uma tentativa de transformá-la, ela está sendo colocada para os carros, para os motorizados. Então, a gente precisa trazer essa outra fala de que a gente precisa de mais bicicletas na rua, porque tem muita gente que diz assim, a bicicleta só atrapalha o trânsito, muito pelo contrário, né? A bicicleta, ela desengarrafa o trânsito, né? Então, ela tira muitos carros da rua. Uma pessoa na bicicleta, ela tira um carro da rua que ocupa um espaço enorme. Então, quatro carros ocupam muitos espaços. E esse espaço que os 4 carros ocupam, 5, 6, 7, 8 bicicletas, 10 bicicletas ocupariam, né? Então, as pessoas estão indo, elas querem, e o preço do combustível está alto, então o preço da passagem de ônibus está alto, então elas têm uma alternativa de ir de bicicleta. E quando abriram a passarela nova, quando reinauguraram ali, inauguraram a passarela nova ali da ponte, não a Ponte Tir-Luz, a outra, a Colombo, né? Eu nunca sei qual é a que entra na ilha. Enfim, ali começaram a voltar as bicicletas, sabe? Aumentou mais ainda o número de bicicletas, porque as pessoas elas têm uma certa preguicinha, né? Algumas pessoas têm uma certa preguicinha mesmo, mas isso é normal, todo mundo tem uma preguiça, né? Porque elas assim, agora ficou muito longe de eu ir até Hercílio Luz para atravessar para daí. Eu gostaria de... Ana Maria, querida, eu gostaria de pedir a você o tempo que nós temos. Eu já vou finalizar. Estou finalizando, tá, Elaine? Então, assim, ó. Sim, então, a partir do momento... Obrigada, Elaine. A partir do momento que colocam mais ciclovias, colocam mais ciclofaixas e colocam mais interligam essas vias, mais pessoas estarão pedalando com mais segurança e não estarão pedalando nas calçadas. Então, quanto mais ciclovias, ciclofaixas, redução de velocidade nessas vias, mais pessoas estarão ocupando esses espaços, pedalando e diminuindo o número de carros. E quanto mais pessoas estão pedalando e reduzindo o número de carros,
mais saudável será a nossa cidade. E é isso, finalizando, porque senão eu vou até as 9 horas da noite falando. Elaine, deixa eu... Então, na sequência, o Léo, por favor, eu vou marcar aqui 10 minutos. E depois o Arthur. Tá, o microfone meu tá funcionando, né? Tá falando, tranquilo. Tá certo. Bom, eu primeiramente vou me apresentar, eu sou o Leonardo de Paula, né? Sou um morador de Coqueiro já há uns bons anos, né? E como a maioria aí que está no grupo aí me conhece, sabe que hoje eu sou um comerciante também do bairro, dentro disso que a gente está discutindo aí, que é a mobilidade. Então, eu comercializo um equipamento, né, que ele facilita a mobilidade, que hoje que eu acho que é o principal assunto aí da nossa reunião, certo? A Ana acabou falando bastante coisa ali, né, que até tirou muitas palavras minhas, né, mas eu estou aqui hoje como um usuário, né, como uma pessoa, como um morador de Coqueiros que está sempre presenciando de segunda a segunda todos os fatos que acontecem, principalmente aqui na nossa região do Parque de Coqueiros, acesso às pontes, né? Eu até salvei aqui alguns tópicos para me falar um pouco. Eu estava lendo um pouco do programa Mais Pedal, da Prefeitura de Florianópolis, em que o lema desse programa, né, que já vem sendo praticado já há alguns anos aí na gestão Jean Loureiro, que o lema ele é um ciclista a mais e um carro a menos, né? Só que isso, na prática, ele não tem acontecido, né? O que é isso? Um ciclista a mais, se você quer pôr um ciclista a mais, você tem que colocar espaço para ele. Se você não colocar espaço, você não vai ter. Ninguém vai comprar uma bike para ficar guardado na garagem. E se você quer um ciclista a mais, você tem que tirar um carro da rua. Para isso, logicamente, a gente precisa compartilhar melhor a questão dos espaços, das vias, né? Não adianta a gente fazer vou dar um exemplo, né? Uma ciclofaixa de 70 centímetros de largura, né? Sendo que desses 70, 30 centímetros ali né, o meio fio ali acaba comendo um pouco ali onde a canaleta, onde corre a água, acaba comendo um pouco, né? Uma ciclovia que é para ser bidirecional, né? E também que parte dessa, os veículos que estão estacionados, ali eu sei que houve uma briga muito grande, né? O pessoal do comércio aí, até dentro da razão, mas tem que ser levado o tema do programa que um ciclista a mais, um carro a menos. As pessoas não vão deixar de existir, as pessoas não vão deixar de ir no comércio, né? As pessoas não vão deixar de prestigiar o bairro. É o contrário. O nosso bairro hoje ele tem assim, uma gama muito grande de espaços para todos, né? Então, eu acho que nessa parte a gente está pecando um pouco, a administração ali municipal responsável pela mobilidade, né, que está pecando um pouco nessa questão da divisão de espaços. Está faltando um pouquinho, que até a Ana falou ali, no prolongamento da ciclofaixa que foi colocada, né, a mini ciclofaixa, que eu vou dizer, não vou dizer que é uma ciclofaixa real, né, porque para passar uma bike ele já é difícil, imagina passando dois, né? Uma coisa que a gente sempre presencia é um ciclista se apoiando no meio-fio para o outro passar. Recentemente, nessa ciclofaixa em que o ciclista que está descendo, seja de qualquer canto ali, ele está escondido atrás dos carros, né? E a gente tem o acesso de carros às vias transversais, né? Até tivemos um acidente muito grave aí, que o ciclista está de cama, né? Eu não sei muito bem o estado dele, mas ele ainda está em tratamento, teve muitas lesões e por conta disso, que ele não foi visto aonde ele deveria ser, né? Quando a gente anda em ciclofaixa, a gente quer um pouco mais de segurança. E eu, como um usuário da bicicleta, eu acho que, para mim, né, coisa que eu percebo, o lugar mais seguro de andar, como a Ana falou, é no meio da rua, né? Logicamente, a gente tem que respeitar sinalizações de trânsito, respeitar normas de condução, tudo. Mas o lugar mais seguro é o meio da rua, por conta do lado direito ali do bordo da pista ali, né, dos cantos, né, das laterais de pista, que são esburacados, são a sujeira, tem
os veículos. Então, é isso. Então, lembrando, um ciclista a mais é um carro a menos. Para isso, a administração municipal leve mais a sério esse programa, o programa Mais Pedal. Eu vi aí que, né, a gente tem que agradecer bastante, que houve um crescimento muito bacana aí na malha cicloviária nessa gestão que está ocorrendo, né? Hoje a gente tem aí cerca de 150 quilômetros de malha cicloviária, algumas, né, muito mal planejadas, em que realmente quem anda, quem pedala de bike não consegue participar dos projetos, das execuções, né? E fica ali mais formulado por quem realmente não acaba usando a bicicleta no dia a dia. Tá? Eu vou ser breve, vou respeitar o meu tempo aqui. Eu gostaria também de mencionar que eu estava lendo também há pouco tempo, eu estava lendo esses dias, né? Lá em 2013, quando nós tivemos a inauguração da ciclofaixa de domingo, né? Uma maravilha, você vê as fotos, estava vendo fotos, assim, espaços, né, ciclistas, todo mundo curtindo, os passeios ciclísticos ocorrendo, associações, pedalando. Com essas construções de ciclofaixa, a gente acabou perdendo um pouco da ciclofaixa de domingo, né, que antes tinha muito mais espaço. Hoje não existe mais uma conificação, né? Ela existe, na verdade, mas ela existe bem menos do que era antes. Por quê? Ali onde foi feita a ciclofaixa, que foi até o Trintão, não é mais retirado o estacionamento no domingo, não é mais retirada aquela via de estacionamento, né? Então a gente ganhou, perdemos, sei lá, uns 3 metros que tinha, ganhamos 1 metro, né? E também aí ela se prolongou um pouco aqui em direção ao Parque de Coqueiro somente com aquela conificação. O parque ele foi feito aquela ciclofaixa também dentro do parque ali, né, acabou jogando um pouco os ciclistas ali, dividindo com os carros ali. Então, a ciclofaixa domingo, a gente perdeu bastante com ela, tá? Esse era um ponto. Outro ponto que eu mencionei, que eu vou mencionar, que até foi um debate muito grande há pouco tempo aí na mídia, foi a nossa ponte, eu também esqueço o nome, a Pedro Ivo ali, né, a passarela, que também foi inaugurada, né? Não sei se foi inaugurada ainda, né? Porque, como eu falei até em uma matéria, foram 2 anos para fazer uma pintura no solo e permaneceu a mesma coisa, a gente não se percebe diferença nenhuma. A iluminação eu tive que ir lá conferir, não havia, né? Então foi ali questão minha, que fui lá, filmei, tirei foto, passamos para o Conseg, passamos aqui para a Sibila, para a Elaine, que a ponte estava a mesma coisa, somente com o chão pintado, de uma forma muito mal planejada, né, muito mal dividida ali, né, e os acessos da ponte no dia estavam todos virados num matagal, num lixo, então assim, não foi nada planejado, né? Ainda continua a mesma coisa, continua o mesmo acesso, não há sinalização, né? Hoje o ciclista que ele não é daqui, até os que são daqui, né? A maioria que é do bairro aqui, começa a pedalar, não sabe que existe uma passarela debaixo da ponte, sequer sabe aonde que é o acesso, porque não existe uma sinalização para isso. Assim você atravessa, né? São 4 faixas, você tem que atravessar para você acessar a entrada da ponte, que ainda continua sendo aquela calçadinha estreita, né? Aquele paralelepípedo ali que ainda existe, tá? Esse é um ponto. Mais um ponto aqui também, para ser breve, para não prolongar muito. Eu vejo diariamente, quase que diariamente, no Instagram da Guarda Municipal, excelente trabalho da Guarda Municipal aí, fazem vídeo, escoltando ciclistas passando por cima da ponte, né? Lá onde estão os veículos, né? Mas o porquê que aquele ciclista está ali, né? É um desconhecido, é alguém que está chegando em Florianópolis, é alguém que mora nas redondezas, quer atravessar para a ponte, para a ilha, mas não sabia como, né? Por que isso acontece? Não há sinalização de ciclistas, né, da proibição de ciclistas transitar por cima da ponte, e a indicação do trajeto para ele ir pela passarela, né, por baixo da passarela ali da Pedro Ivo.
Então, esse é um ponto que está faltando. Eu filmei, estou preparando um material em cenas reais para, numa próxima reunião, a gente divulgar um pouco, fotos, vídeos, de tudo que acontece aqui na nossa região, tá? Vamos continuar aqui. Os acidentes presenciados. A gente presencia, eu aqui, que eu moro aqui na frente, eu todo domingo eu estou vendo diariamente, né, aqui em frente, acidentes de ciclistas pela falta de infraestrutura ou pelo mau planejamento dessa infraestrutura, né? É aquela vez que virou até um tema aí que gerou debate de uma ciclista em que aqui na frente aqui precisava acessar o parque, né? Porque ela veio da Beira-Mar Continental e todo mundo entra na contramão ali, porque ninguém vai atravessar, né, para a direita, para depois entrar no parque de novo. O pessoal, pela calçada, acabava acessando o Parque de Coqueiros, né? Nós tivemos uma ciclista em que ela acabou até batendo numa placa, né? Deu com a cabeça no chão ali, foi atendido, ficou muito mal, ficou alguns dias no hospital, traumatismo craniano. Porque ali não havia um planejamento, uma ligação do Parque de Coqueiros, em que ele é muito conhecido nessa parte, o pessoal vai ali andar de bike, você vê as famílias andando de bike ali, né? E essa má sinalização, essa má infraestrutura acaba gerando danos nas pessoas, né? Esse é um acidente presenciado, eu ainda continuo presenciando acidentes, não vou debater muito para prolongar aqui, pela falta de infraestrutura, coisas em que o ciclista, as pessoas que pedalam, a ANA, a associação que representa os ciclistas, poderiam estar participando dos projetos e das execuções das ciclovias, das ciclofaixas, né? Desse programa Mais Pedal. Eu desconheço se realmente existe um ciclista que use, né, todo dia a bicicleta, que esteja participando dos projetos, né? Porque a pessoa que elas realmente vive, ela sabe aonde que vai estar certo e vai estar errado, né? Hoje tudo, né, a maioria hoje está fora até das normas, né, das normas técnicas aí de construção de ciclovias e ciclofaixas, né? Não há estudos de impacto, né? A falta de participação dos ciclistas até já acabei mencionando, e o lema da nossa prefeitura aí, né, do programa Mais Pedal, que é um ciclista a mais, um carro a menos. Então, acho que deveria ser dado um pouco mais de atenção, tirar o espaço de um carro, né? Você tira o espaço de um carro, você coloca 10 ciclistas nesse mesmo espaço. Tá ok, pessoal? Obrigado, Léo. Agora o Arthur, 10 minutos, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vai ser você até breve, porque depois dos três aí que falaram antes de mim, fica até pouca coisa para a gente falar. Meu nome é Arthur, eu sou engenheiro civil, sou morador do bairro, sou mestrando da UFSC também na área de planejamento urbano, na parte de mobilidade ativa. E a minha fala ela vai se dar em duas frentes. A primeira é citando uma frase da Jane Jacobs, que é uma urbanista autodidata da década de 70, que ela dizia o seguinte, que as cidades elas têm a capacidade de promover algo para cada um dos seus habitantes, somente e só quando elas são criadas para esses habitantes. Então, assim, se eu fizer uma cidade voltada, se eu deixar espaço para os carros, pensar, fazer, planejar para os carros, eu vou ter uma cidade boa para os carros. E mesmo assim, isso não é garantia, né? A gente vem em Florianópolis hoje, o espaço todo que é dedicado para os carros e a cidade não é boa para os carros. Então, se eu pensar nas pessoas, se eu planejar pensando nas pessoas, eu vou ter espaço para as pessoas. Então, a gente até conversou na outra reunião, eu acho que isso é uma questão de política pública, como eu vou pensar a cidade para o futuro. Pessoas na rua, caminhando, andando de bicicleta, levando as pessoas ocupando as praças, parques, vão trazendo aqui para o nosso tema, vão tornar a cidade mais segura, as ruas mais seguras, porque eu vou ter mais pessoas. Então, o bairro amigo, que tem aqueles outros programas, e é isso. Só que como que eu vou pedir para as pessoas caminhar, andar de bicicleta, se elas não têm condições nenhuma de fazer isso?
No entorno de escolas, a largura da calçada é de 1 metro. Ônibus passando com velocidade de 50 km por hora. Isso acontece no nosso bairro. Não estou falando de um lugar... Não, é no nosso bairro isso. Idoso atravessando com uma faixa de 20 metros. Uma sinaleira de 1 minuto, 1 minuto e meio para um idoso atravessar, ele não consegue. Então, existem formas de nós fazermos isso, mas para fazer isso nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que deixar de priorizar o carro, priorizar essa velocidade e mudar a nossa consciência. Nós temos que transformar os nossos espaços para as pessoas. E como que a gente faz isso? Qualificando as calçadas, qualificando as ciclovias, com larguras adequadas. As pessoas caminhando, elas vão gerar o comércio vai melhorar, porque as pessoas vão consumir. Ali em Coqueiros, na Praia do Meio, não sei se vocês já repararam, toda vez que eu passo ali, eu fico, me dá uma tristeza. Numa quarta-feira de manhã, tu passa ali a quantidade de carros parados, não gerando nada, porque carro parado, estacionado, não gera nada. E aquele espaço poderia ser um espaço de ciclovia, podia ser um espaço de calçada, podia ter árvores, podia ter uma iluminação melhor. Então, eu acho que aqui tem várias autoridades, várias pessoas que realmente têm a caneta e podem fazer acontecer. É mudar essa ótica da velocidade, entendeu? Da pressa, de que eu tenho que chegar. E pensar nas nossas crianças, nos idosos, porque se eu qualificar as ruas pensando naqueles que mais têm dificuldade, naqueles que mais necessitam, e o mais engraçado, são essas pessoas que mais utilizam. As crianças são as que mais utilizam, os idosos, as pessoas com cachorro que vão passear. Então, que elas têm uma velocidade menor, elas são as que mais utilizam a rua, está provado, não sou eu que estou falando. Existem pesquisas que falam isso. Se a gente pegar a Origem e Destino, a última ali de 2015, ela fala isso. Então, assim, eu acho que é nós repensarmos isso, os espaços, como o Léo falou ali, quanto espaço é destinado para cada modo. Porque, assim, se as pessoas forem para a rua, vai melhorar a segurança. Eu vou precisar de menos guarda municipal estacionada, eu vou precisar de menos câmera posto em todo lugar, porque as pessoas vão estar lá, as pessoas vão fazer esse papel de se cuidar, uma olhando a outra. Então, nós vamos melhorar a coletividade, nós vamos melhorar o conhecimento do bairro, e eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, a administração municipal, nós aqui como membros da sociedade, nós temos que pensar desse lado, tá? Então, é isso, pessoal. É um prazer sempre falar com vocês aí, é inspirador ouvir também. Tá bom, pessoal? Valeu! Muito obrigado, os 4 aí, pelas colocações. Antes de continuar, as 4 colocações me trouxeram à mente. Eu estou lendo o livro A Quinta Disciplina, que é de Peter M. Senge. A arte e a prática da organização que aprende. Eu ainda estou no começo, não quero dar spoiler nenhum, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele diz que a estrutura molda o comportamento das pessoas. Isso numa organização, isso numa cidade. Então, assim, como o Léo comentou, né? O lema da prefeitura, um ciclista na rua é um carro a menos. Tá, mas não adianta dizer, se a estrutura está toda para o carro, né? Como é que o cara vai andar? Então, realmente, a gente tem que parar e pensar nisso, né? Quer dizer, e eu estou lendo para ver onde que se aplica nas cidades aí, para depois a gente começar a debater isso aí. Muito obrigado. Então, podemos passar as perguntas, né? O Elaine, vai falar alguma coisa? Liga o microfone. Liga o microfone. Gente, eu não sou muito habilidosa nessa história aqui, né? Eu sou, como diz assim, da outra geração, né? Gente, vamos começar a iniciar as perguntas. Eu já quero fazer aqui, dizer a vocês, que a gente fica emocionada de saber que nós hoje estamos falando assim com tanta tranquilidade, com serenidade, nessa construção de uma Coqueiros, que eu falo Coqueiros é região, né?
obrigada a vocês pelo que já trouxeram para nós. Nós vamos continuar. Esse grupo de mobilidade ativa dentro do CONSEG, ele vai ter a sua continuidade, com certeza. Todos nós queremos estar com vocês. Desejar meu agradecimento sincero, minha gratidão pela contribuição. Getúlio, agora deixa o seu povo perguntar, porque eles também têm muita responsabilidade. Então, por favor, conforme combinado. Eu me permito o seguinte, eu quero dizer agora, eu acho que o doutor Márcio deve estar sorrindo demais, né? Não sei se ele está aí, porque ele foi um dos grandes incentivadores nossos para que nós criássemos essas comissões temáticas. Então, quando uma pessoa chega e traz alguma coisa que te inspira, que transforma, eu acho que essa pessoa tem que ter a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. É a mesma coisa que dizer a vocês. Vocês aceitaram o convite, chegaram conosco e nós vamos realmente fazer um trabalho de transformação da nossa coqueira. Doutor Márcio, obrigado a você sempre conosco, mesmo que depois que não for mais da nossa diretoria. Mas você é o nosso parceiraço. Então, antes da primeira pergunta, só registrar aqui a presença do Dalton Malucelli, do Codecon. Opa! Boa noite, Dalton. Bom, começando as perguntas. Márcia, por favor, então. Eu já realmente estava com o braço levantado antes. Seguinte, a questão das bicicletas. Antes das bicicletas, tem que se pensar na questão do pedestre e o usuário do transporte coletivo. Parece lindo o que as pessoas estão falando até agora. Só que quem diminui o número de carros é o ônibus. Então, é só isso, tá? Eu sou uma pessoa bem direta e eu já estava com a mãozinha desde o início, mas agradeço, tá? Ok. Abraço. Ô, Getúlio, eu expliquei para a Márcia que ela foi chamada, só que ela não ouviu antes do secretário. Não, então eu peço desculpas, tá? Mas eu acho que a discussão não é essa. A bicicleta não é a panaceia do mundo. A gente tem que pensar nas pessoas que têm que trabalhar, que estão no ponto de ônibus, muitas vezes em ponto de ônibus muito, muito ruim, tá? E que faz a diferença. Agora, quem tem uma bike agora, pode até querer fazer isso ou aquilo, mas vamos pensar nas pessoas comuns, as pessoas mais humildes, que não têm bike. Vamos pensar na população, porque nessa história de a bike diminui o carro, isso não é verdade. Quem diminui o carro é o ônibus, tá? Abraço, desculpe o meu depoimento contra a corrente. Que coisa linda é a bike, tá? Mas eu gostaria de colocar isso, tá? Ok, Márcia, obrigado. Essa discussão, ou seja, essa colocação da bike não exclui o pedestre, não exclui o ônibus, né? Mas é uma chamada de atenção, realmente, uma chamada de consciência, né? É lógico que o que está pleiteando aqui convergiu mais para... Hoje esse bate-papo, ele convergiu mais para a bicicleta, para a bike, né? Mas todo mundo concorda contigo, né? Tem que ter outros modais também, né? Para as pessoas, né? Tem que ter opções para todo mundo. Mobilidade tem que ter planejamento. E não historinhas. Transporte individual e transporte coletivo. Em seguida, agora, então, a vereadora Mariane, por favor. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos e a todas, né? Não vou nominar grandes amigos que eu estou encontrando aqui. É um prazer sempre participar das reuniões do CONSEG. Gostei muito e quero agradecer, então, e em nome deles o meu cumprimento geral aí para todos os participantes e principalmente que representam os poderes, né, do Executivo, tanto do Estado como do município. Professor Joris, a sua palestra, a sua fala foi motivadora, né? Eu sou da Guarda Municipal aí há 18 anos, hoje estou como vereadora,
E a gente sempre trabalhou com essa questão da mobilidade, o problema que existe na mobilidade na cidade, o problema que causa a falta das pessoas usarem a cidade, o problema que causa de segurança pública, né? E aqui a fala do senhor foi um conjunto, né? O senhor não falou só da bike, o senhor falou, e eu ficaria mais de 10 minutos ouvindo vocês aqui, com certeza, assim, porque é muito rico, é muito bom a gente fazer essa troca de conhecimento. E eu, como hoje eu estou numa função como vereadora, levar esse conhecimento para lá, para os debates. Hoje a gente teve um debate sobre faixa de pedestre, né, a importância disso. Eu defendo também, entendo quem queira discordar, mas eu defendo do uso maciço assim, da tecnologia, seja com vídeo monitoramento, seja com a questão do controle do trânsito, né, com radares, enfim, o que for para a faixa de pedestre, para respeitar, porque hoje não tem condições de ter guarda municipal, policial militar em cada esquina, em cada faixa, em cada semáforo, fiscalizando se a pessoa cometeu uma infração de trânsito. A gente tem tecnologia hoje que faz isso, não precisa ter ali esse recurso riquíssimo, que são os agentes da segurança pública treinados para várias situações, que podem atuar em outras questões na cidade, se a gente fizer mais uso da tecnologia. Mas eu fiquei encantada com a fala do senhor, assim, eu tenho certeza que vai me fortalecer nos debates que tem lá na Câmara. A gente defende essa questão compartilhada, e eu quero fazer aqui um depoimento como moradora manezinha de Floripa, né? Eu moro aqui na região central, na Esteves Júnior. É um depoimento real do que eu vi quando fizeram o uso do espaço, colocando mais espaço para os pedestres e mais espaço para os ciclistas. Eu ganhei uma bicicleta no aniversário quando eu fiz 40 anos, eu estou com 45. Eu passei a utilizar mais a minha bicicleta quando fizeram espaços que eu me senti mais segura para utilizar essa bicicleta. Até para ir no supermercado, para ir na academia. Ainda não tive coragem de ir até a Câmara, que é bem perto, e já tem mais ciclovias até a Câmara. Só que eu quero primeiro fazer tipo esse trajeto num domingo que não tem tanto movimento de carro, para eu sentir como que eu vou fazer esse trajeto. Mas o que eu vi aqui no meu bairro foi, quando se colocou mais espaços para que diminuíram vagas de estacionamento, algumas pessoas reclamaram no momento, mas hoje o que eu visualizo como moradora aqui da região? Bem como professor ali, não é professor, é engenheiro civil, né? Colega do meu marido que é engenheiro também. O Arthur, mestrando, eu fiz uma disciplina como mestrando em História, o primeiro impacto da cidade foi, as cidades mudaram com a vinda do carro, tudo mudou na cidade com a vinda do carro, tudo. As cidades eram outras. Mas eu vi mais pessoas com deficiência andando na rua, mais crianças indo com seus pais de bicicleta para passear, para se divertir ou para ir para a escola. Eu passei a utilizar a minha bicicleta, então eu vi essa diferença. Eu, quando vi que a ciclovia vinha até a minha rua aqui, então eu me senti mais segura de usar um equipamento que eu já tinha há alguns anos em casa e não me sentia segura. Então, houve uma presença assim, maior. Aqui tem muita gente idosa, as pessoas começaram a caminhar com mais segurança, porque quando era o asfalto, não tem aquele desnível de calçada, é mais liso, é mais... né? Só que ainda tem problema do tempo do semáforo de pedestre, né, para atravessar, muitos semáforos de pedestres estragados na cidade, muitos, eu já fiz vários requerimentos e hoje fortaleci com a minha equipe da gente pedir o que está acontecendo, né, o que a gente pode ajudar, de repente, para que se faça uma manutenção melhor nesses semáforos de pedestre, porque a maioria não está funcionando, então, e tem ruas que param um pouco para um lado, para o outro, e tem um momento que é do pedestre, a gente não sabe se aquele sinal do carro vai abrir ou não, né, então, imagina para o idoso, que muitas vezes, eu sempre falava isso nas aulas que a gente dava no setor de educação da guarda, que se tem um idoso na esquina esperando para atravessar e tem um jovem, o jovem vai, o idoso às vezes vai porque achou que abriu, que um jovem saiu, e às vezes ele saiu e o sinal ainda não abriu para o pedestre. E isso é um risco gigante, tanto para a criança como para as pessoas de mais idade, ou uma pessoa mais jovem que tem algum problema de mobilidade, que não consegue andar muito rápido. Né? Então, eu estou muito feliz de ter participado dessa reunião, parabéns aí ao Conseg, contem comigo para o que precisar, fiquei muito feliz da pista de skate não ir para o Parque de Coqueiros, não sou contra a pista de skate, me posicionei para o grupo, mas eu acho que tem espaços que a cidade pode criar
iluminar espaços que hoje são inseguros, que se fizer toda aquela estrutura da pista de skate, vai revitalizar um novo espaço, onde as pessoas vão fazer uso da cidade naquele espaço, e não mudar a rotina de um espaço que já é de pertencimento da comunidade, que já está sendo usado, já está sendo vivido pela comunidade, né? Então, eu me posicionei também na reunião dos conselhos, né? O Dalton está aqui, me posicionei no chat dizendo que achava um absurdo ser, e naquele momento o prefeito falou que ainda não estava definido, e fiquei feliz de ouvir o secretário dizendo que não será no Parque de Coqueiros. Que bom, isso mostra que a participação popular das pessoas mudam as políticas públicas do seu bairro quando há realmente essa união. Então, eu me coloco à disposição. Léo, anotei tudo que tu falou sobre a pista ali da ponte, tá? Eu ia para a guarda de bike, porque era muito fácil, eu chegava ali, já estava na guarda municipal. Aí depois ela fechou, eu não fui mais, porque dava mais trabalho pela Ponte Hercílio Luz, fazia uma volta maior. Mas eu anotei tudo que tu colocou que está errado para a gente fazer um requerimento, fazer um pedido também para o governo do estado, para sinalizar melhor, para iluminar melhor. Então, fiz esse, que é um papel nosso enquanto fiscalizador também. Mas gostei da fala de todos, tanto da Ana Destre, né, que é uma incentivadora para que as crianças utilizem e saibam do seu poder quando tem uma bicicleta para poder ir para a escola, fazer suas voltas, não precisar depender do carro, e que se a gente incentive mais o uso do transporte público também, concordo também com a última fala, não 100%, né, mas eu acho que é um conjunto, assim, tudo isso é um conjunto para que as pessoas possam escolher com segurança o que for melhor, mas se for caminhar, bike, pegar o transporte público, claro que todo mundo na cidade ganha em todos os sentidos. Então, eu agradeço muito mesmo, sou ex-aluna da UDESC, viu, professor? Mas sou lá do CEARTE, do curso de desenho, então também fiz pós-graduação na UDESC, tenho um carinho gigante por essa instituição, fiz algumas parcerias com a UDESC quando estava no subcomando e no comando da guarda, então é uma universidade que mora aí no meu coração. Não desmerecendo as outras, mas eu sou ex-aluna da UDESC. Né? Arthur, parabéns pela tua fala, concordo com tudo que tu colocou também, e me coloco à disposição, coloquei meus contatos no chat para qualquer demanda, colocar e dar um oi aqui para o Colombo, que faz tempo que eu não vejo o Colombo, estou vendo que ele está na reunião, mas um abraço aí para todo mundo, obrigada. Obrigado, vereadora. Agora, Leonardo. 5 minutinhos. Perfeito. Aqui, na verdade, eu até falei ali no chat, não sei se vocês chegaram a ver, nós estamos em 2 aqui. Então, se fosse possível dividir as 2 inscrições, porque a gente está numa tela só, mais 2 pessoas querendo falar, tá? Minha mãe e eu. Então, eu sou Leonardo, né? Sou advogado, jornalista, moro aqui no bairro, e moro há 35 anos, desde que eu nasci, né? E eu digo sempre assim, que Coqueiros, quando se fala em segurança, eu sempre falo em 2 pontos de vista. Num dos pontos de vista, na questão da segurança nossa, das nossas vidas, do patrimônio, da questão de segurança, de não ter assalto, de não ter furto, eu considero Coqueiros, pelo menos essa é a minha vivência, um bairro muito seguro, muito tranquilo. Nós temos policiamento ostensivo, eu vejo que há alguns anos a gente tem policiais militares, guarda municipal a toda hora passando aqui pelo bairro, me sinto seguro, nós saímos para passear com os cachorros aqui em casa, meia-noite, 1h, 2h da manhã, nunca vi, assim, nenhuma situação que nos desse medo, assim, nunca teve nada, assim, de medo de ser assaltado, de furto, alguma coisa nesse sentido. Agora, contudo, do ponto de vista da mobilidade, de caminhar pelo bairro, de ser pedestre ou ser ciclista no bairro, eu já digo que eu, pelo menos, não me sinto seguro. Já não é de hoje, né, que eu me manifesto ali no grupo do Conseg do bairro, pela questão das nossas calçadas, né? Nós temos um problema muito sério sobre a questão das calçadas muito ruins, com buracos, com desníveis. Coqueiros é um bairro que tem morros, nós temos morros aqui que partem da Avenida Max de Souza, e muitas vezes uma calçada está num nível, outra calçada está no outro nível. Meu avô, quando era vivo, morava aqui no bairro, também levou um tombo numa dessas calçadas, com 81 anos, fraturou o joelho. Minha mãe hoje, agora, é idosa, às vezes eu temo até que ela leve um tombo, porque tem muitas calçadas muito ruins, mal cuidadas, com desnível e com buracos. E uma outra questão, que eu acho que já foi falado ali, mas é sempre bom a gente relembrar, a questão dos carros que estacionam sobre as calçadas, principalmente nas farmácias. Isso é um problema que a gente vê todos os dias. Eu, uma época, até quando tinha um pouco mais de tempo, ligava para a polícia, ligava para a Guarda Municipal, reclamava, pedia que viessem.
eu cansei, porque é um problema que é diário, é todos os dias. E o que eu vejo é que, mais uma vez, parabenizo a Polícia e a Guarda Municipal por estarem passando aqui todos os dias, me sinto seguro desse ponto de vista, mas eu vejo que eles passam e eles não observam essa questão dos carros nas calçadas. No dia 31 de dezembro, eu até comentei ali no grupo do Consegue, eu fiquei aguardando uma pessoa na frente do Mercado Imperatriz, por questão de 10, 15 minutos, passaram 3 carros, 2 da Polícia Militar e 1 da Guarda Municipal. E nesses 10 minutos que eu fiquei ali, tinham 3, 4 carros em cima da calçada da farmácia do SESI, trancando a calçada para pedestres. E todos os pedestres, dia 31 de dezembro, todo mundo com compra de ceia, de Réveillon e tal, todo mundo passando pela rua, cheio de sacolas. E eu digo assim que os carros da polícia passavam e da guarda passavam e não observavam isso. Aí, em determinado momento, eu fiquei tão indignado, eu vi uma mulher quase sendo atropelada, eu parei, eu me joguei na frente do carro da guarda e falei, gente, esses carros estão aqui trancando, alguém vai ser atropelado. Aí o guarda foi muito, muito gentil, muito educado, reconheço isso, parou na hora e disse, não, vamos observar agora, vamos já. Ele saiu, disse que ia já, não sei se notificou, enfim, aí eu fiquei mais tranquilo. Mas eu digo que é algo que precisava que os nossos policiais, que a Guarda Municipal, estivessem observando, porque eu vejo todos os dias carros parados assim sobre as calçadas e eu sinto uma insegurança muito grande. Fora isso, tem a questão também da velocidade que os carros passam aqui, né? Nós moramos aqui em frente ao Clube 12, tem um cachorro aqui na frente do nosso prédio, o Jeremias, que mora no Clube 12, que a minha mãe todos os dias leva comida para ele, e a gente combinou, eu falei, mãe, não leva mais comida para o Jeremias, porque tu vai ser atropelado uma hora. Várias vezes ela quase foi atropelada. E o Jeremias foi atropelado agora em dezembro, dia 28 de dezembro. Então, agora uma outra pessoa do outro lado da rua, uma vizinha, está dando comida para o cachorro, que a gente tem medo de atravessar a rua aqui na frente de casa. Então, isso é algo assim, a gente precisa de lombadas, a gente precisa de, não sei se um radar, alguma coisa. São 2 problemas, a questão da velocidade dos carros e as nossas calçadas. E agora eu vou passar para minha mãe para a gente não tomar o tempo de vocês. Então, eu me chamo Lisete, eu sou aposentada da Secretaria de Saúde do Estado e moro aqui em Coqueiros há 40 anos. E eu, conforme foi colocado, eu não sou ciclista, eu sou uma pessoa que caminha muito no bairro. Eu caminho de tarde, de manhã, de noite, eu tenho cachorro, então eu sempre estou caminhando. E isso que o Leonardo falou de calçadas irregulares, os carros em cima da calçada, de não respeitar também a faixa de pedestre. A gente tenta atravessar, como ele falou, os carros não param. O pedestre bota o pé para atravessar na faixa e os carros não param. Então, isso realmente é necessário alguma coisa no sentido que os motoristas respeitem também. Agora, é necessário, é uma pena que o secretário do continente não está aqui, porque é necessário também fazer uma supervisão nas calçadas. Muito buraco, desnível. Então, isso também precisa aqui em Coqueiros. Precisa olhar as calçadas. Eu sou idosa, caminho bastante, mas eu sempre estou cuidando para não levar um tombo, porque um tombo, para quem tem mais de 60 anos, pode ser fatal. Então, isso a gente precisa levar em conta. Além da ciclovia, cuidar das calçadas, porque em Coqueiros nós somos muitos idosos, e tem mulheres com bebê, com carrinho de bebê, tem cadeirante, que sofrem muito para andar nessas calçadas. Obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado. Agora, Roberto. Olá, olá. Olá, boa noite. Está escutando aí? Boa noite. Estou escutando. Tudo bem? Pode falar. Ok. Pessoal, boa noite. Meu nome é Roberto Vaz, moro aqui em Coqueiros. Conheço o bairro desde 69, até onde a minha memória lembra. Vim morar aqui em 77. Ou seja, sou um morador do bairro aí há mais de 40 anos. Assim, o que eu gostaria de falar de forma rápida? Assim. Primeiro, até pegando o gancho aí da Lisete. Ô, Lisete, tu trabalhou com a minha tia, Cleide? Isso. No antigo DASP, que eu fui estagiário lá. Isso. Quando a gente, queria falar para vocês assim, ó, aproveitando esse gancho, quando a gente pega uma certa idade, a gente não consulta mais a história, né? Nós somos a história, então... Eu conheço o bairro há mais de 40 anos, posso falar de muita coisa que aconteceu nesse bairro. Então, assim, primeiro, pegando o gancho da Lisete, calçadas, olha só. Calçada é responsabilidade, em parte, da prefeitura, mas em grande parte do morador. O prédio que tem uma calçada, a calçada em frente ao prédio é responsabilidade dele. A calçada em frente à casa de alguém é responsabilidade da pessoa.
a prefeitura faz a fiscalização, mas não deveria precisar. O dono da residência, o dono do condomínio lá, os condôminos, o síndico e tal, eles deveriam por si só promover o conserto dessas calçadas. A calçada ali do lado da praia, aquela calçada que tem o petit pavé, tal, aquela é da prefeitura, tal, tá lá do lado da orla, tal, mas a calçada do lado de cá é dos referentes, dos respectivos donos das casas que estão ali na frente da calçada, tá? Então, só para lembrar, esse povo deveria botar a mão na cabeça, tomar consciência e arrumar a sua calçada, tá? Assim, essa é uma fala que eu peguei o gancho. Eu vou começar, assim, a falar sobre... replicar uma frase do Bill Gates, tá? Bill Gates disse um negócio assim, ó, tá, bem rapidinho. A melhor forma de você prever o futuro é você fazer ele acontecer, do seu jeito. Então, nós temos um problema muito sério aqui em Coqueiros, que é da cidade. O que aconteceu aqui? A cidade cresceu de forma desorganizada porque nós não participamos desse crescimento. Então, isso aí é uma catástrofe anunciada, pessoal. Hoje, tudo que nós enfrentamos no que diz respeito à mobilidade urbana, ela acontece por causa de uma coisa muito simples, densificação dos espaços. Eu vi esse bairro crescer, por exemplo, Elaine, me desculpa você que mora no Argos e a quem mora no Argos, mas para mim o Argos foi o início da catástrofe anunciada desse bairro, que depois veio com o quê? Com prédios que foram construídos aqui, tem prédio de 11 andares de pavimento, pessoal, feitos por empreiteiros criminosos com a conivência de gestores que colaboraram com isso. Não poderia ter um prédio de 11 andares nesse bairro, pois os caras foram lá, abriram uma brechinha e colocaram um prédio de 11 andares. Interesses econômicos. O que está acontecendo agora? O Getúlio participa bastante de forma ativa do plano diretor e das questionamentos. Querem colocar prédio de 16 andares em Coqueiros. Isso é condenar o bairro a se tornar pior ainda. Por quê? Max Souza, desembargador Pedro Silva, não dá para largar essa via. Não tem como. Não vai mais para o lado, só se for para cima ou para baixo. Inviável, né? E vão botar prédio de 16 andares porque alguém está dizendo que o bairro suporta isso. O bairro não suporta isso. Então, assim, a minha dica é participem de forma o mais ativa possível das questões correlacionadas ao plano diretor. É uma catástrofe anunciada. Aquilo que eu vi lá em 1984, quando botaram o Argos aqui, e que aconteceu na sequência com outros prédios, né, vai acontecer agora quando mudarem o plano diretor e permitirem prédios de 16 andares na nossa orla. Simples, tá? Então, deixa eu ver, a participação maior das pessoas, bike é um negócio muito legal. Eu andei de bike aqui no bairro e continuo sendo biker. Assim, nós temos que olhar para as bicicletas, mas primeiro para os pedestres. E os carros são necessários. Densificação é contra tudo isso. Se tiver mais gente aqui, vai ter mais bike, uma hora não vai ter estrada nem para bike também. Nós temos que travar essa densificação do bairro, ou nós vamos sofrer transporte, mobilidade, esgoto, água, luz, tudo isso só vai ser agravado quando densificar o bairro, ok? E assim, ó, segurança, cara, favelização das regiões que estão abertas aqui no bairro, é catástrofe anunciada também. Se deixar favelizar, a segurança vai para o esgoto, vai para o ralo. Por quê? Uma coisa provoca a outra, né? Então, fechou, né, Getúlio? Consegui bater a fala no tempo. Travado. Pessoal, ó, e as nossas calçadas realmente estão tudo esburacadas. Eu já falei para o Gui agora de alguns buracos que eu vi aí que são bem perigosos. Amanhã eu vou mandar as fotinhos para ele, tá? Ó, estamos de olho no esgoto aqui da Praia do Meio, hein? Não arrumaram aquele troço ainda direito, hein? Mas agora eu vou ficar nisso aí até dar um jeito naquele negócio ali. Abraço. Tchau, obrigado. Valeu, Roberto. Pela adiantada da hora, agora a Sibila, a última, então. 5 minutos. Eu gostaria de frisar o problema das calçadas que a Lisete falou. E eu acho que todo mundo me conhece, sabe que eu tenho mobilidade reduzida, eu tenho uma cirurgia no quadril. E por que eu ando de bengala no bairro? Para não cair, é óbvio. Então, eu gostaria de ter falado isso para o Gui Pereira, mas eu não quis atropelar sobre as calçadas, o Roberto falou com ele. Está muito perigoso o problema das calçadas, a Mariane está aqui, se ela puder ajudar na Câmara de Vereadores. Está cada vez pior, tem buracos por tudo.
sobre o outro problema que o Leonardo falou do estacionamento nas farmácias. Eu já fui atropelada lá na frente do Sesc. Então, eu fiquei com um medo tão grande que toda vez que eu vou passar atrás de um carro na farmácia São João, a Catarinense, eu já entrei dentro do Zeca da barbearia, porque estacionam os carros e a gente que se arrompe, não tem lugar para passar ali. Então, eu vejo, assim, problema sério das calçadas que contribui para a mobilidade, e outra também, os semáforos não têm o tempo necessário para o pedestre atravessar. Então, eu vejo essas duas coisas como principais, e, além de tudo, eu acho que a Márcia falou, apesar de ser o jeito dela, que todo mundo conhece, meio atropelando, mas ela falou uma coisa certa, que os ônibus são muito necessários. Mas uma coisa que eu venho batendo a tecla há muito tempo é que os ônibus, eu não posso mais usar ônibus por causa da escada. A pessoa que tem mobilidade reduzida, os idosos, não tem como subir uma escada daquele tamanho. Então, eu sou obrigada a andar só de Uber, ou com meus filhos, ou de carona, porque... Não, porque eu gosto, tu vê, aqui a gente mora em Coqueiros, a gente tem um atendimento de transporte coletivo que não dá para reclamar. Nós temos o Vila Aparecida, o Itaguaçu, o Abraão e o Amarelinho. Olha, 4. A Elaine mesmo está andando agora de transporte coletivo, porque a gente sobe aqui e, sem 2 paradas, já está no centro. Então, olha que facilidade para a gente andar. Só que para nós, que temos mobilidade reduzida, ou para os idosos, é difícil pegar um ônibus por causa da escada. Não tem como. Quem já viajou para a Europa, eu tive a felicidade de viajar para a Holanda, sabe a grande diferença do transporte coletivo para daqui para lá. Vamos dar esse exemplo, né? Onde as escadas... elas ficam no nível da calçada, então pode entrar cadeirante, mãe com carrinho de bebê, a gente tranquilamente, então não tem problema. Então eu gostaria até de frisar esses 3 problemas, até acho que não sei se o Ivan ainda está aí, eu gostaria que o Ivan tivesse escutado bastante sobre essa mobilidade das calçadas, que a gente tem batido frequentemente, mas não tem acontecido nada. Faz muito tempo que estão os buracos na Praia do Meio, na frente agora do posto de combustível, e vários lugares. Era essa a minha fala, obrigada. Muito obrigado, Sibila. E para encerrar, então, a minha participação, eu só queria, assim, essa reunião deixou patente uma coisa, a sabedoria popular, né? Muitos gestores não gostam de considerar, assim, a gente viu também no plano diretor, né? Então, a população sabe onde o calo aperta, onde dói, tem também condições de apontar soluções, né? Então, nós vimos aqui, aqui o debate é altamente qualificado, né? Pessoas de alto nível, a Silvia está aí também, né? O Roberto falou sobre o plano diretor, tudo bem, não estava esse assunto em pauta, mas deveria ser o assunto em pauta, né? Também questão de segurança, né? Então, a população tem que ser ouvida, tem que participar, né? Afinal, todas as soluções que forem adotadas vai atingir a população, não é isso? Então, muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra, a Elaine, para as considerações finais aí. Tem que ligar teu microfone. Eu esqueço. Eu tenho que me dizer, Elaine, ligue o áudio, né? Talvez eu seja a avó da turma aqui. Talvez não seja. Sou a avó da turma, né? Sou uma mulher com 76 anos, tá? Eu tenho capacidade de caminhar muito ainda, graças a Deus, porque eu sempre caminhei. Mas agora eu vejo que eu estou me cuidando e estou reduzindo a minha caminhada e está me fazendo mal, porque a redução se dá em função da má qualidade que o bairro está apresentando. Para poder caminhar com segurança, o que eu faço? Eu vou até a Beira-Mar Continental, lá eu tenho certeza que eu caminho num ambiente bem mais tranquilo e bem mais seguro. Mas eu queria acrescentar a essa questão que a Márcia trouxe,
ela agregou um outro valor, que é do transporte coletivo, é muito importante. É muito importante que o secretário de Mobilidade, eu não sei se é com ele essa questão, como é que os ônibus estão parando no meio da rua por causa desse tipo de desenho que foi apresentado nas nossas vias. Não é possível que alguém que ande aqui em Coqueiros, pare 10 minutos em frente a um ponto de ônibus, não perceba que o desenho apresentado é inadequado para a nossa região. Ele pode ter favorecido o sistema financeiro, mas não favoreceu as pessoas que aqui caminham. Os ônibus estão parando no meio da rua, imagine se Bila falou, da dificuldade que ela tem de entrar no ônibus. Os ônibus teriam que parar no estacionamento, no local adequado e próximo à calçada, de forma que as pessoas, ao saírem de dentro do ônibus, não tenham o impacto que elas vão ter no joelho ou na outra parte superior da coxa. Por quê? Porque as nossas rótulas não é só questão do idoso, crianças também estão sofrendo isso. Então, eu quero dizer a vocês, às vezes fico indignada e quero falar de coração aberto, que esse secretário que imaginou esse desenho para Coqueiros, ele pare e pense, ele não está adequado. E pior ainda, quando chegam pessoas de fora que não sabem o que significa tanta coisa desenhada na rua, gente, é um Deus nos acuda. Se você juntar o desenho que nós temos, o desenho que eu falo, essas pinturas que fizeram, tá? Se juntar isso, mais a questão das mudanças no domingo, que aí no domingo altera o processo, as pessoas, aí nós temos uma ciclofaixa, durante a semana não tem. E quem vem de fora, o que ele pensa? Falta sinalização, o desenho excessivo, pintura demais na rua e faltando aquilo que mais nós precisamos, sinalização adequada e até ostensiva, dizendo, aqui caminham pessoas. Então, eu gostaria de acrescentar esse valor humano, que ele é muito importante. Nós estamos chegando no final. Gente, obrigada a todos que aqui estiveram, a todos aqueles que não... que eu não sei nem quem está nesse grupo aqui, mas a todos vocês. Nós formamos uma unidade de pessoas que queremos alguma coisa. Transformar. Não adianta você falar. O que esse pessoal fez conosco agora foi exatamente isso. Trouxeram sugestões, mostraram conhecimento para que nós possamos, e para que as nossas autoridades entendam que gestão pública envolve comunidade. Se você é um gestor público, você tem que ouvir quem está usufruindo daquilo que você está desejando fazer. Não é videogame que você bota numa telinha lá e bota as pessoas para cá. Não, gente. São pessoas, como eu digo aqui em casa, humanos, né? Humanos. Tem mãos, tem pés, e é assim que nós somos. Meu coração, obrigado a todos e só posso desejar boa noite. E até a próxima reunião, que ela vai com certeza acontecer.